O meu abraço aos meus amigos e às minhas amigas, dirigentes e associados da CDL de Mossoró, do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal de Mossoró, do CIESAL, do Sindicato Cidilojas, Sindicato do Comércio Varejista, aos estudantes e professores de Economia, de Administração e agora são os alunos da UFESA também que me pedem um cumprimento especial e eu faço com prazer para os que estudam na Universidade do Semiárido do Rio Grande do Norte. Estamos no radar econômico. Excepcionalmente no mês de junho, em função da cidade junina, nós estamos na manhã TCM. A partir de julho, voltaremos novamente no nosso horário tradicional de 20 horas e 15 minutos, todas as quintas-feiras, na TCM. Santo do dia. Hoje, 21 de junho, São Luís Gonzaga. Luís Gonzaga nasceu no dia 9 de março de 1568, na Itália, primogênito de Ferrante Gonzaga, marquês de Castiglione della Siviere. Apesar das expectativas paternas de uma carreira militar, Gonzaga, desde cedo, demonstrou inclinação para a vida religiosa, fazendo um voto de castidade aos 10 anos. Ele se viu como pajem em diversas cortes europeias, estudou filosofia em Alcalá e recebeu a primeira comunhão das mãos de Carlos Borromeu. Aos 14 anos, após vencer a resistência do seu pai, ingressou na Companhia de Jesus, dedicando-se a atividades humildes e ao cuidado dos doentes em Roma, onde contraiu a peste durante uma epidemia. Luís Gonzaga faleceu aos 23 anos de idade em 21 de junho de 1591. As notícias de economia da semana. O fundo eleitoral, veja bem, meu caro telespectador, vai consumir 4 bilhões e 900 milhões de reais entre os partidos políticos para a eleição municipais do ano de 2024, com um número de eleitores superior a 2022. O valor de 2024 supera em mais de 2 vezes o total destinado para as últimas eleições municipais e gerou polêmicas. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou nesta segunda-feira última, dia 17, como será feita a distribuição dos 4 bilhões e 900 milhões de reais reservado ao orçamento de 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como o Fundo Eleitoral. Pra você ter uma ideia, enquanto o Brasil passa por clementes necessidades, o governo está obrigado a diminuir os seus gastos em educação, saúde, segurança pública, que são prioritárias, asfaltamento e reasfaltamento de rodovias, que estão todas elas danificadas na grande maioria do Brasil. 4 bilhões e 900 milhões de reais serão despendidos para os partidos políticos. O PL é o primeiro, vai ter direito a 886 milhões de reais. O PT, 619 milhões de reais. União Brasil, 536 milhões de reais. O PSD, 420 milhões de reais. O PP, Progressistas, 417 milhões de reais e o MDB, 404 milhões de reais, totalizando 4 bilhões e 900 milhões de reais, o que é um exagero para uma democracia e uma maneira de fazer política com um fundo partidário. A inflação brasileira subiu acima das expectativas do mercado no último mês, puxada principalmente por alimentos. A forte alta do dólar também pressiona os preços. Isso porque a boa parte dos produtos consumidos no Brasil são importados e sofrem com a variação da moeda norte-americana. Em 2024, até aqui, o dólar já registra uma valorização acima de 10% em apenas 5 meses e dias em relação ao real, depois de ultrapassar a barreira dos R$ 5,44, como foi o caso de quarta-feira última, dia 19. Junto à alta do dólar, sobem os preços de todos os produtos importados. É o caso dos itens de tecnologia, saúde, por exemplo, que dependem da matéria-prima internacional, além de combustíveis e de alguns alimentos, como milho e trigo, que são base importante da alimentação no país. Para além dos efeitos do dólar, problemas na safra brasileira também tem puxado o preço dos alimentos. Em maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, avançou 0,46%, impactado principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas, com alta de 0,62%. Dentro do grupo, destaque para os tubérculos, raízes e legumes, principalmente a batata, que disparou 20%, além de outros produtos. E veja, meu caro telespectador da TCM, que os combustíveis estão defasados do PPI, que é a paridade de preço internacional.
Ou seja, a nossa gasolina, o nosso óleo diesel estão abaixo em 11% e 9%, respectivamente, da paridade do preço internacional. E o governo, mais cedo ou mais tarde, talvez ainda em junho, terá que fazer um reajustamento desses preços, contribuindo para a elevação da inflação. E falar em inflação é dizer que quarta-feira última, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, à sua unanimidade, presidido por Roberto Campos Neto, manteve a taxa Selic, a taxa de liquidação e custódia do Banco Central, em 10,5%. Isso depois do presidente Lula ter feito um disparate numa entrevista à CBN contra o presidente do Banco Central, dizendo que ele era que estava errado e que no Brasil, em economia, o que estava errado era o Banco Central mantendo uma taxa de juros tão alta. Pois o Banco Central, à unanimidade do seu colegiado, manteve quarta-feira em 10,5% a taxa referencial, que agora valerá até o início de agosto, quando novamente reuniciar o Banco Central e o Copom, Comitê de Política Monetária, para rever o índice de taxa referencial do Brasil. A Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, consegue autorização de credores para privatização. A empresa de saneamento obteve royalties favoráveis de 22 bilhões de dívidas em troca do controle sem quitação antecipada. Apenas uma parcela irrisória dos credores que detém 50 milhões de reais houve o pré-pagamento em benefício do processo como um todo. Com isso, internamente, a Sabesp está praticamente pronta para ser privatizada, o que deverá ser feito em todo o transcorrer do segundo semestre do ano de 2024 ainda. É a maior companhia de saneamento e de esgotos de abastecimento do país. A partir de 1º de julho próximo, e já está bem ali, novas regras para cartões de crédito entrarão em vigor no Brasil, visando aumentar a transparência, proteger os consumidores e reduzir o endividamento às medidas. 1º de julho, você, telespectador, assinante da TCM, sabe que 30 anos completam-se do Plano Real. Ele foi implementado no Brasil, no governo de Itamar Franco, era ministro da Fazenda anteriormente, Fernando Henrique Cardoso, substituído pela desincompatibilização em abril daquele ano para ser candidato e eleito presidente da República, e Plano Real foi lançado ao Brasil com a moeda real em 1º de julho de 1994. Vamos comemorar 30 anos. Pois agora começam a mudar a regra com relação às medidas, inclusive de cartão de crédito. Portanto, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional interpretaram que tem como objetivo principal combater o alto custo do crédito rotativo, juros de 14%, 15% ao mês que são cobrados nos cartões de crédito, aviltando a possibilidade dos brasileiros de se beneficiarem desse instrumento de pagamento. Um pagamento rotativo que permitirá aos consumidores transferirem suas dívidas do cartão de crédito para outro banco que ofereça melhores condições de pagamento. Essa medida é especialmente importante para quem está em dívidas com alta rotatividade, que são os juros que podem ser cobrados, chegam a 400% ao ano, com juros de 14%, 15% ao mês. A medida também é válida para outros instrumentos de pagamento, pós-pagos, modalidade dos quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos. Portanto, você tem que procurar o banco que melhor se adequar a partir de 1º de julho para ver a sua possibilidade de financiamento dos débitos em cartões de crédito. As medidas são oficiais, tomadas pelo governo federal através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático e afirmou na última terça-feira, dia 18, que o comportamento do Banco Central do Brasil, que define a taxa básica de juros, é uma coisa desajustada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva devia se preocupar com o seu governo, com o gasto excessivo em verbas, muitas vezes, que não são bem utilizadas em função do brasileiro que paga carga alta de imposto, e o governo, com uma arrecadação trilionária em reais, continua aplicando em obras muitas vezes não desejadas. Tudo isso nós estamos vendo aí ao Deus dará, enquanto que o presidente Lula se debate, vai para a televisão ou para o rádio se combater com o presidente do Banco Central do Brasil, nesse bate-boca de presidente da República e o silêncio do presidente Roberto Campos Neto. Eu acredito que o presidente do Banco Central está certo. E uma prova da sua é que, por unanimidade, quarta-feira, ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde tem
pessoas, dirigentes do Banco Central, já colocados pelo atual presidente da República, o Conselho foi unânime em aprovar a taxa Selic de 10,5%, não reduzindo-a o que vinha acontecendo gradativamente a cada 45 dias de reunião do Banco Central. Portanto, o presidente Roberto Campos Neto, neto de Roberto Campos, que foi ministro do Planejamento e das Finanças do governo Castelo Branco, que teve êxito na parte de finanças e de economia, Roberto Campos Neto, que tem mestrado e doutorado no exterior, está certo, e a sua equipe do Banco Central apoiando a sua intenção de manter juros altos, no sentido de diminuir o consumo, fazer com que a inflação, que é o maior de todos os males de uma economia, possa acelerar no Brasil. Por enquanto, ela encontra-se no centro da meta, que é este ano de 3 a 4,5%, e não deverá ultrapassar até dezembro, de janeiro a dezembro, a 4% ao ano. A Petrobras fez um acordo para encerrar a disputa tributária e o impacto é de 11 bilhões de reais no lucro do segundo trimestre. A companhia divulgou um comunicado ao mercado na última terça-feira, informando que a disputa se referia a alguns tributos que, segundo a União, não foram pagos como deveriam ter sido entre os anos de 2008 a 2013. Com o atual acordo, o total do contencioso era de 44 bilhões de reais, mas a Petrobras obteve um desconto de 65% para aderir ao acordo e pagar a dívida. Com isso, terá que pagar 19 bilhões de reais em dinheiro para os cofres públicos e ajudar a União a tentar encerrar o ano com o seu déficit zero, de acordo com o arcabouço fiscal. O acordo será pago da seguinte forma: a entrada de 3 bilhões 570 milhões de reais a serem pagos no dia 30 de junho agora, e o saldo remanescente será pago em 6 parcelas mensais iguais de aproximadamente 1 bilhão 380 milhões de reais. Um abraço a todos os telespectadores.